Boa noite, igreja. Cadê as mulheres que estarão amanhã no congresso? Tem alguém ainda com dificuldade de fazer inscrição? Se tiver, a gente tem, algumas mulheres aí que estão craque, que pode te ajudar. Tá bom? Tem alguém que está com dificuldade, não conseguiu completar a inscrição lá no aplicativo da igreja? Se tiver, é só procurar uma das nossas líderes aí. Procura a Mona Lisa. A Mona Lisa mandou umas dicas lá, tá craque aí no aplicativo. Glória a Deus. Pessoal, cada dia, chegando mais perto aí do final do ano, mais próximo de 2022. Glória a Deus. Mas eu quero te encorajar a não desistir de 2021, amém? Tem muita gente que vai chegando assim no final do ano, já começa, tomara que esse ano acabe logo, meu Deus, amanhã eu quero acordar e quero que seja 1º de janeiro, esse ano não está nada bem, esse ano aconteceram algumas coisas que eu gostaria de apagar da minha memória, da minha vida, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus pode fazer na sua vida nesses últimos dias, temos ainda um pouco mais de um mês aí, Deus ainda pode fazer na sua vida nesses últimos dias do ano mais do que foi feito até agora, durante todos os meses que já passaram. Quantos creem nisso? Amém? Amém ou não? Você precisa crer nisso. Eu particularmente, eu gosto muito do final do ano, gosto muito de crer em milagres de final de ano. Eu prefiro muito mais assim intensificar as minhas orações por 2021 do que ficar orando já por 2022. Então, vai chegando final de ano, vai me dando aquela sensação de urgência, Senhor, as coisas têm que acontecer, Senhor. O meu livro dos sonhos, os meus projetos, aquilo que eu pedi lá no início do ano, Senhor, isso ainda não. Pai, eu preciso que um milagre aconteça. E é isso que você tem que aprender a fazer, é isso que você tem que colocar em prática. Fazer com que esse ano ainda seja um ano que vai ter um grande testemunho na sua vida, amém? Então, em nome de Jesus, não desista, porque o ano ainda não acabou. Nosso jejum está prestes a começar. Então entre nesse jejum, estabeleça um propósito com Deus. Se você tem ainda metas para conquistar, leva isso a sério, entra no jejum conosco, vamos orar, vamos clamar, vamos profetizar, porque as coisas ainda vão acontecer esse ano na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então você, mulher, que ainda não fez a sua inscrição, procure uma das nossas líderes. Congresso de mulher amanhã vai ser bombástico, Bispa Lúcia, Bispa Ana, vai estar ministrando, Bispo Rodovalho, Bispa Priscila, enfim, será incrível, será maravilhoso. Então vocês, mulheres, não percam, amém? Os homens aí, eu queria fazer um churrascão amanhã, mas infelizmente não vai dar, homens? Amanhã eu vou ter que trabalhar. Amanhã a gente vai inaugurar o nosso quiosque lá no Shopping Sul. Então, homem, se quiser tomar um café com a gente lá, pode ir. O café vai ser por minha conta. Todo mundo que comprar um brigadeiro amanhã lá vai ganhar um café, amém? Todo mundo que chegar da igreja lá vai ganhar um café no nosso quiosque. Compra um brigadeiro e ganha um café, Então tá aí. Vamos prestigiar a nossa inauguração lá amanhã, amém? Fazer aqui o meu comercial, Glória a Deus. Queridos, estamos ministrando a série Quando Tudo Depende de Mim. Então, nós temos falado muito nós precisamos aprender que nós temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós e temos que orar como se tudo dependesse de Deus. Esse
é o caminho para as coisas darem certo na sua vida. Não existe sucesso sem trabalho, e não existe sucesso sem oração, sem presença de Deus, sem busca, né, pela promessa de Deus na sua vida, pelo cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Então, se você quer realmente conquistar algo sólido na sua vida, ore todos os dias como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe todos os dias como se tudo dependesse de você. Porque tem dois extremos, tem gente que fica parado, orando, esperando que as coisas caiam do céu. As coisas não caem do céu, né? Deus, em momento algum na Bíblia, a não ser o maná caiu do céu, mas o maná, quando eles entraram na terra prometida, o maná parou. O que são as coisas que caem do céu? São coisas para você sair, né? Quando você está no limite, você acha que vai morrer, você acha que vai tudo acabar, você acha que a tua vida não tem mais jeito, aí cai alguma coisinha do céu para manter você vivo. Isso era o maná. O maná era uma porçãozinha de comida que caía todos os dias, o pessoal comer. Mas onde que as pessoas estavam quando comiam o maná? Elas estavam no deserto. No deserto. Se você quer viver no deserto, então pode ser que você possa viver de maná. Agora, se você quer sair do deserto, se você quer viver num lugar melhor do que o deserto, se você quer ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, não fique esperando cair nada do céu, porque na terra prometida não caía nada do céu, não caía nada do céu. A Bíblia diz que quando eles pisaram na terra, cessou o maná, cessou o maná. Sabe por quê? Não é mais tempo de viver de esmola, não é mais tempo de viver de um milagrezinho a cada momento, é tempo de viver uma vida de milagre, é tempo de plantar e de colher, é tempo de semear e ver o resultado do seu trabalho. Essa é a vida que Deus tem para nós, amém? Então não é uma vida de migalhas, não é uma vida de pequenas coisas, mas é uma vida de grandes coisas, é uma vida de grandes milagres, é uma vida de grandes realizações em tudo aquilo que você fizer na sua vida, na sua família, no seu casamento, né, nos seus sonhos, nos seus projetos, tudo aquilo que você idealizar, tudo aquilo que você colocar as mãos, Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer prosperar, Deus vai te abençoar. Quem crê nisso, diga amém. Então, queridos, trabalhe, coloque as mãos no arado, coloque, né, toda a sua força, toda a sua energia em cada projeto que você tem, em cada sonho que você quer realizar, porque Deus é fiel, Deus é poderoso e você vai conseguir. E hoje, eu quero ministrar um pouco mais sobre um tema muito importante, que é a mente humana. Eu gosto muito de ministrar sobre a mente humana. Você sabe por quê, queridos? A maior guerra que nós vivemos hoje é uma guerra na mente, é uma guerra, né, virtual, é uma guerra que não é física. E ela tem se intensificado a cada dia, e a mente humana tem sido bombardeada em todo o tempo com todo tipo, né, de artifício, de mentira, de ilusão, de palavras malditas, enfim, a nossa mente é o tempo todo alimentada por diversas fontes, e hoje muitos cristãos estão perdendo a batalha da mente. Muitos cristãos estão abandonando a fé porque são fracos na sua mente. Muitos cristãos estão abrindo mão dos seus sonhos, dos seus projetos, das promessas de Deus, porque não conseguem ter uma mente blindada, uma mente forte, uma mente onde a palavra de Deus prevalece sobre todas as coisas. Então,
A palavra de Deus, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que a palavra de Deus, ela se renova. Tem gente que acha que eu já li a Bíblia uma vez, pastor, então eu não preciso ler nunca mais, eu já conheço, eu já li a história. Deixa eu falar uma coisa. A palavra de Deus, a Bíblia, ela se renova a cada dia na nossa vida. Se você lê a Bíblia 10 vezes, Deus vai falar com você 10 vezes de forma diferente, em cada capítulo, em cada versículo, em cada, no Novo Testamento, no Velho Testamento, Deus vai falar com você novamente, amém? Novamente. A Bíblia não é um livro como qualquer outro que você lê e depois você já lê, bota lá na prateleira e esquece. E deixa, não, agora eu vou ler outro, vou ler outro, vou ler outro, vou ler outro. É importante você ler livros, sim, muito importante, porque existem livros preciosos, livros que vão te ajudar em muitas áreas da sua vida, mas não deixe de ler a Bíblia. A Bíblia é a principal ferramenta para mudar a sua mente, para alimentar a sua mente, para tirar da sua mente toda mentira, todo engano, toda ilusão. Então, quando você não tem um parâmetro, você aceita qualquer coisa. Por que tem muita gente sendo iludida, enganado, porque não tem uma fonte para comparar? Quando eu assisto um vídeo, quando eu vejo uma notícia, quando eu navego nas redes sociais e vejo certas coisas, é inevitável, tudo que eu vejo, eu sou crítico. Por quê? Porque eu comparo, e eu comparo com o quê? Eu comparo com aquilo que eu creio, que é a palavra de Deus. Eu comparo com os princípios que a minha vida é regida por eles. Mas se você não tem princípios, se você não conhece a palavra de Deus, se você não sabe o que Deus espera de você, qualquer coisa que você assiste, qualquer coisa que você ouve, qualquer coisa que você vê, qualquer coisa que te falam, qualquer notícia que você recebe sem filtro. E muita coisa você toma como verdade, como uma fonte segura. Mas é inevitável, eu sou crítico. Tudo aquilo que eu leio, eu falo, peraí, isso está errado. Eu não acredito nisso, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Mas por que você não concorda? Eu não concordo porque vai contra aquilo que eu creio, a palavra de Deus. Porque isso entra em conflito com os princípios que eu tenho para reger a minha vida. Então, por isso eu não concordo, por isso eu não creio, por isso eu não vou mais me alimentar dessa fonte, por isso eu não vou recomendar isso para ninguém. Mas a maioria das pessoas que estão aí se alimentando de todas as fontes possíveis, elas não têm o parâmetro da palavra de Deus. Uma boa parte dessas pessoas, especialmente aquelas que não são cristãs, elas aceitam tudo. Mas o pior são as pessoas cristãs. São as pessoas que creem em Deus, que buscam a Deus de alguma forma, mas não conhecem a palavra, então não tem parâmetro para comparar aquilo que recebe. E aí você vai alimentando a sua mente, alimentando a sua mente, alimentando a sua mente, e verdades, falsas verdades vão sendo formadas no seu pensamento, na sua mente. Essa semana nós começamos um curso de casais, e eu estava falando com os casais que estavam conosco sobre um exemplo exatamente disso que a gente está falando aqui, que é a banalização do divórcio. Por que você acha que hoje o divórcio está banalizado? Ou seja, terminar um casamento é muito tranquilo para a maioria, para a grande maioria das pessoas. Não existe nenhuma resistência, não existe nenhum pensamento. Algumas pessoas até já casam assim, vou tentar. Se der certo, ótimo. Se não der certo,
eu parto para o próximo, para a próxima, eu separo, caso de novo, enfim. Onde você acha que começou essa cultura? Como você acha que começou isso? Porque, queridos, eu lembro na época dos meus avós, isso era uma coisa inconcebível. Era algo inconcebível. Inclusive a sociedade via com maus olhos quem era divorciado. Eu acho que também era um extremo, porque a gente tem que avaliar, claro, casos e casos, Tem algumas situações extremas que a pessoa às vezes corre risco até com a própria vida, corre risco de morte, sei lá, se continuar com um maluco, com a maluca, enfim, com alguém que precisa de repente, de tratamento. Mas eu não estou falando desses casos, tá? Não estou falando que a pessoa tem que ser torturada e permanecer casado. Não é isso, ser espancado e permanecer casado. Não estou falando sobre isso, mas eu estou falando de casais que vivem na normalidade. Quando eu falo na normalidade, não é na perfeição, porque ninguém vive na perfeição, mas vivem na normalidade, e de repente se chateia com isso, se chateia com aquilo, começa a discutir por isso, por aquilo, vai desgastando, nananana, daqui a pouco o que acontece? Quero mais não, tchau, pá, tal. E por que essa cultura entrou, e hoje é tão comum isso acontecer? Começou com uma batalha na mente das pessoas. E onde que isso começou? Já parou para pensar? Isso começou na televisão. Não tinha internet. Hoje a gente tem muitas fontes pela internet, mas existiu uma época, e os mais novos não conhecem essa época, em que a internet não existia. O que existia? Qual era a maior fonte de informação das pessoas? Televisão. E o que as pessoas assistiam? Novela. Novela era um programa diário de, vamos dizer, 80% da população brasileira parava todas as noites para assistir 2 ou 3 novelas que passavam à noite. Eu acredito que uma boa parte ainda faça isso. Eu acho que já mudou um pouco, mas eu acho que ainda tem uma grande parte que faz isso, de pessoas. Mas o que parece um entretenimento, o que parece uma diversão, um lazer, um momento de relaxar, é um momento de alimentar a sua mente. É um momento de colocar em você princípios, valores, uma visão de mundo que talvez não seja a visão que você tem hoje, mas a sua visão, ela vai sendo transformada pouco a pouco. E isso eu estou falando aqui de divórcio, mas eu poderia falar de qualquer outra coisa, por exemplo, drogas. Por que hoje fumar maconha se tornou uma coisa tão comum que às vezes até a polícia passa, vê um cara fumando maconha e nem para? E antes, fumar maconha era uma coisa terrível e tal. Cara, pegou alguém, ligou a polícia na hora e prendia, e dava um rolo e um não sei o que e tal. Hoje em dia, é capaz de você ligar, fazer uma denúncia, tem alguém fumando maconha aqui na minha porta e não aparecer ninguém. Por quê? Porque se tornou uma coisa comum. E de onde surgiu essa banalidade do uso de drogas e essas coisas todas? Foram sementes plantadas na mente das pessoas. Como? De que forma? Colocava lá na novela um cara, gente boníssima, um cara que não fazia mal para ninguém, um cara tranquilo, paz e amor, que ajudava as pessoas, um cara que passava e via um mendigo, ele dava uma esmola, um cara que via uma senhora atravessando a rua, ele ia lá e dava a mão para ela, ajudava ela a atravessar a rua, parava o trânsito. Mas o único defeito desse cara, que eles não colocavam, ele só fumava um baseadinho. Que mal faz, gente? E aí as pessoas assistiam aquilo e começavam, poxa, aí, tá vendo? A maioria dos noiados é tudo gente boa. Eu não estou, falando que essas pessoas não valem nada, não é isso, mas dessa forma foram colocando princípios que a gente não concordava, que o cristão não concordava, que a palavra de Deus
totalmente contrária a essas práticas e fizeram dessas práticas coisas naturais, aos olhos, inclusive, de muitos cristãos. E tudo isso começa onde? Na sua mente. Na sua mente. E hoje eu lembro, quando eu me converti, né? E algumas pessoas riam e falavam: meu Deus, tu acredita que tem igreja que não deixa ver televisão? Fala que é pecado. Rapaz, e não é que hoje eu concordo? Cara, grande parte do que passa da televisão é pecado o tempo todo. Mas é. Naquela época, tinha alguns pastores que tinham uma visão, né? Aí falava, é radical, pô, essa igreja é radical, é isso, é aquilo. Mas eu acredito que eles fizeram bem para muitas pessoas que hoje talvez não estejam loucas, porque o pastor não deixava ver televisão. Tinha demônio na televisão, se você vê televisão você vai ficar endemoniado. Mas hoje tem muita gente endemoniada porque vê televisão. É a realidade, porque vê internet, porque vê YouTube, porque isso, porque aquilo. Porque, querido, a fonte que você se alimenta, a fonte que você alimenta a sua mente, ela vai te dominar. As ideias que eles estão passando vão te dominar. Você vai acreditar naquilo que você ouve constantemente. E é por isso que coisas que antes eram terríveis, hoje são consideradas normais, banais. Não tem problema. Não, sabe? E o que acontece com isso? Acontece que os cristãos estão fracos, acontece que os cristãos estão perdendo a fé, estão perdendo a intimidade com Deus, estão perdendo a comunhão com Deus. E é por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Muitos abrirão mão da fé, muitos desistirão da fé. Por quê? Porque estão bebendo de outras fontes que matam a fé, porque estão se alimentando daquilo que destrói a fé, estão vivendo uma vida contrária à fé, e uma hora vão desistir da fé, vão abandonar a fé. Então, nós precisamos aprender algumas coisas. Eu quero ler com você Salmo 46, 4. Salmos 46, 4 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém? Que rio é esse? Que correntes são essas? São os nossos pensamentos, convicções, certezas. Deus está na nossa mente. Ele habita em nós, amém? O Espírito Santo habita em nós. E essas fontes, essas correntes, são as correntes de Deus, alimentando a nossa vida. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. É possível mudar os nossos pensamentos? É possível mudar a nossa maneira de pensar? Eu quero ler com você Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, que diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos lá, vamos ler de novo? E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amém? Então você tem que seguir a parte A do versículo. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente.
esse versículo ele tem que estar sempre direcionando a sua vida. Se transforma, se transforma, se transforma, se transforma, se transforma. A pergunta é: você vai se transformar no quê? Naquilo que você consome. A sua vida será pautada por aquilo que você consome. É igual ao alimento. Se você quer ter saúde, se alimente bem. Consuma alimentos saudáveis. Coloque no seu corpo aquilo que é saudável. Pratique atividade física, ou seja, invista para que você seja saudável. Se você quer uma mente saudável, invista para ter uma mente saudável. E alimente bem a sua mente. Você quer ter uma mente que vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Alimente a sua mente com a palavra de Deus. Alimente a sua mente com aquilo que vem de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos. Amém? Muita gente tem desistido, infelizmente. Existem pessoas que já estão desistindo da fé, já estão desistindo de crer em alguns sonhos, em algumas promessas de Deus, já estão parando de acreditar naquilo que alguns anos atrás acreditavam. Mas por quê? Porque a mente está se entregando, a mente está fraca, a mente está manipulada por muitas fontes confusas, fontes amargas. Então, não desista. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo quer muito que você desista. O diabo quer muito que você desista. E a forma mais usada por ele hoje em dia é atacar as mentes. Atacar as mentes. Porque as mentes, a nossa mente, quando ela é atacada, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente rebate, a gente combate aquilo que, você está sendo atacado, você dá o troco, você se defende, você ataca o inimigo, você não aceita, você reage. Essa é a possibilidade, que todo cristão devia abraçar. Mas tem a segunda possibilidade, que é você cede. Você cede. Mas ninguém cede de uma vez. As pessoas vão cedendo aos poucos. As pessoas vão cedendo aos poucos. Quando eu falei da televisão, das novelas, enfim, ninguém pegou uma novela de vez e colocou tudo de uma vez, não. É de pouquinho em pouquinho. Eles vão assim, eles dão um passo. Aí quando eles dão um passo para cá, aí quem está aqui faz assim, dá um passinho para trás. Aí eles vão e fazem assim, dão mais um passinho para frente. Aí quem está aqui vai dar mais um passinho para trás. Você vai recuando. O inimigo vai avançando e você vai recuando. Antes, o limite que você colocava para ele era aqui, daqui ninguém passa, daqui ninguém ousa passar, porque aqui é o meu limite. Mas aí o inimigo ia dando uma empurradinha e você ia cedendo, cedendo, cedendo. O seu limite, que era lá, ele acaba uma hora, ficando assim. Você perdeu terreno, você perdeu espaço. E quando você olha, você fala: meu Deus, olha onde era o meu limite e olha onde eu estou hoje. Mas isso não aconteceu de um dia para o outro, de uma noite para o dia. Isso foi acontecendo gradativamente. O ser humano, ele é cultural, nós somos culturais, ou seja, nós
nós vivemos conforme uma cultura. Princípios, valores, coisas que nós acreditamos. E essa cultura, esses princípios, esses valores, eles vão sendo transformados, eles vão sendo modificados, mas não é de uma vez. Porque se alguém quiser fazer de uma vez, vai gerar o quê? Revolta, vai gerar alguma reação também grande. Então eles vão pouquinho em pouquinho, por quê? Porque vai aceitando, até que vai chegar, vai te empurrando, vai chegar um momento que você está no abismo. E quando você estiver no abismo, não tem mais para onde ir, é só dar um empurrãozinho e você cai. E aí já era. Então, não se entregue, não desista, não recue, não dê nenhum passo atrás, como aquela conferência que nós tivemos, né? Nenhum passo atrás. Deuteronômio 30:19 diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Todos os dias você faz escolhas, morte e vida, morte e vida, morte e vida. Mas a escolha é pessoal. Ninguém escolhe como será a vida de ninguém. A gente escolhe quando os nossos filhos são pequenos. Depois que viram adultos, acabou. A gente não escolhe mais nada. Eles vão escolher. E aqui nesse texto fala: escolhe, pois, a vida. Mas se está dizendo escolhe a vida, porque também existe, né, a opção de escolher a morte, a opção de escolher a distância de Deus, o afastamento de Deus. Então nós temos que entender isso, queridos. Nós temos escolha, é algo que está nas nossas mãos, é um arbítrio, é uma decisão. E na nossa mente a gente acaba construindo alianças. E às vezes a gente precisa quebrar essas alianças, pactos, coisas que a gente fez na nossa mente, precisam ser quebradas. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre o poder da palavra na minha boca. Qual é o poder da palavra na nossa boca, na sua boca? Qual é o poder? Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Presta atenção nesse texto. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E seja o que for que você escolher, você vai comer do seu fruto. A gente come o fruto daquilo que a gente fala. A gente vive aquilo que a gente declara. Aquilo que você fala é o que você vai viver. Seja bom ou seja ruim. Aquilo que sai da sua boca é que vai direcionar para onde você vai andar na sua vida. Assim que eu me converti, né, eu lembro de um testemunho que o bispo Arthur deu, que aquilo ali me fez entender pela primeira vez isso aqui, né? E ele falava de uma família que morava no Núcleo Bandeirante, aqui no Distrito Federal, e era uma mulher que ela estava na igreja firme, uma mulher de Deus e tal, de oração, uma mulher de fé. E ela tinha um marido, mas o marido dela
não estava na igreja, ao contrário, o marido dela estava envolvido no alcoolismo, era um alcoólatra, o cara bebia demais, bebia todos os dias, e a vida dele era beber. E aí, ela tinha uma vizinha, né, uma vizinha abençoada, que todos os dias passava e trocava uma ideia, batia um papo com ela, e a vizinha falava: e aí, o seu marido? Né? E aí, quando a vizinha perguntava pelo marido dela, ela sabia que a vizinha estava perguntando para dar uma cutucada. E aí ela falava assim para a vizinha: meu marido é uma bênção, meu marido está lá no quarto, deve estar orando uma hora dessa, né? Lendo a Bíblia, orando, meu marido é homem de Deus. E a vizinha ouvia aquilo, né? E saía, mas o marido dela não estava em casa, o marido dela estava no boteco, enchendo a cara, né? Aquela coisa toda. E é claro que a vizinha percebia isso que ela falava, mas que não era uma realidade que ela estava vivendo. E ela passou a falar isso sempre que a vizinha perguntava. E foram, né, não sei quantos meses, mas chegou um dia que a vizinha perdeu a paciência com ela. E a vizinha olhou para ela e falou assim: fulana, eu não entendo você sabe que o seu marido não está orando, não está dentro de casa, não está lendo a Bíblia. E por que você fica falando essas coisas? Quantas vezes você já me falou isso e eu passei e vi o seu marido no boteco, enchendo a cara, caindo de bêbado e tal. E aí, ela falou: mas o meu marido está lá dentro, orando, lendo a Bíblia. Tá. Então me leva lá que eu quero ver. Aí ela abriu a porta da casa, levou a vizinha, abriu a porta do quarto. Quando ela abriu a porta do quarto, o marido dela estava lá, de joelhos, orando, né? Ela falou aquilo durante tanto tempo, que ela acreditava, ela passou a acreditar naquela verdade que ela mesma construiu, porque não era uma verdade no início, era apenas uma profecia, né? Ela estava apenas profetizando, ela estava apenas liberando uma palavra de fé, e isso não é loucura. Tem muita gente como aquela vizinha que vai olhar para você e vai falar: você é louco, você é louca, você não sabe o que você está falando. Olha para a sua vida, olha para a sua família, olha para a sua casa, olha para a sua realidade. Por que você está falando isso? Alguns podem até falar que Deus o quê? Deus não vai fazer nada, meu filho, e não adianta ficar nessa loucura, nessa viagem que você fica, não. Alguns vão fazer isso. Mas assim como uma mentira contada várias vezes, ela vira uma verdade, uma palavra profética liberada várias vezes, ela também se torna uma verdade. Porque você começa a falar, e quando você começa a falar uma coisa que não existe, você naturalmente começa a falar de uma forma muito artificial. Sabe aquela coisa que fala da boca para fora, que até você sabe, não está vindo do meu coração. Eu estou falando aqui, mas eu estou falando, mas, sabe, boca para fora, nem eu acredito nisso que eu estou falando. Mas, quando você começa a repetir isso todos os dias, vai chegar um momento que vai mudar o teu sentimento com relação ao que você fala. E, de repente, você vai se ver acreditando naquilo que você está falando, mas você ainda não está vivendo. Mas o seu coração já queima mais forte quando você fala sobre aquilo, mas você ainda não está vendo aquela realidade. E quanto mais você fala, e quanto mais o tempo passa, e mais você profetiza, mais você declara, mais vai se tornar algo real para você. E é assim que as coisas são construídas na vida de um homem de fé, de uma mulher de fé. Você primeiro, né, como diz lá em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção das coisas que se esperam. Então a fé é você enxergar aquilo que ainda não existe,
como se já existisse. E chega um momento que você acredita tanto naquilo que não existe, que aquilo vai passar a existir. Aquela pessoa, você ora tanto por ela, para ela ser algo que ela ainda não é, você declara tanto sobre a vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, ou seja lá de quem for da sua família, alguém que você quer que mude de vida, que seja transformado, que seja impactado pelo poder de Deus. Isso você fala tantas vezes sobre isso, que uma hora isso vai se tornar uma realidade na sua vida. Porque a realidade que a gente vive a realidade que a gente vive, ela é construída pelas nossas palavras. Como que Deus criou tudo que existe? Lá em Gênesis fala que e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Deus falava e a realidade mudava. Deus falava e aquilo que não existia começava a existir. Deus declarava e o que ele declarava virava uma verdade. Deus construiu tudo que existe pela palavra. Tudo que existe não existia e passou a existir a partir do momento que Deus criou pela palavra, por aquilo que ele declarava. Então, por isso que esse versículo, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, é uma verdade absoluta nas nossas vidas. Tiago 3,4 diz assim: observai igualmente os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Comparando a língua com o leme de um navio. O leme é muito pequeno para um navio muito grande. Mas ele vai para onde o timoneiro, conduz. O leme pequenininho é capaz de levar um navio gigante para onde quer que o timoneiro direcione. Você é o timoneiro da sua vida, a sua língua é o seu leme, e a sua vida vai para onde a sua boca mandar. A sua vida vai ser conduzida para onde você declarar que ela vá. Se você começa todos os dias, eu sou um desgraçado mesmo, a minha vida é uma isso, uma aquilo, eu nunca vou isso, eu nunca vou aquilo, eu não vou alcançar nada, eu não vou isso, eu não vou aquilo, realmente é assim que vai ser a sua vida. Se você fala isso, sobre a vida dos seus filhos, se você declara isso sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que você faz, quais são as palavras que você declara a respeito da sua vida? Será que você não está vivendo uma situação difícil porque você se colocou nela? Porque você falou tanto sobre ela que agora você está vivendo aquilo que você não gostaria de viver? Como o apóstolo Paulo falou, aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu temia aconteceu. Então, querido, aprenda uma coisa: se a sua vida não for melhorar, ou a vida de alguém for melhorar com aquilo que você vai falar, fica de boca fechada. Permaneça em silêncio. Se o que você for falar não for melhor do que o silêncio, não fale. Permaneça em silêncio, porque aquilo que você fala produz efeito sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre a sua realidade. Joel 3,10 fala: forjai espadas das relhas dos vossos arados, e lanças das vossas podadeiras, e diga ao fraco: eu sou forte. Olha que incrível, esse versículo diz: forjai espadas das relhas dos vossos arados.
parou para pensar no que diz esse versículo? Para fazer espada do arado. O que é fazer espada do arado? O que é o arado? O arado é um instrumento de trabalho. O arado é um instrumento que é usado para preparar a terra, para plantar algo, para produzir. Todo mundo quer plantar e colher, todo mundo quer uma vida de plantio e colheita, ou seja, você trabalha e tem o fruto do seu trabalho, e o arado é a sua ferramenta para isso. Mas tem hora, querido, que você tem que fazer do teu arado uma espada, sabe por quê? Porque você vai ter que encarar uma batalha, uma guerra, você vai ter que partir para cima. Forjar a espada das relhas dos vossos arados, e lança das vossas podadeiras, que é outro instrumento para, o plantio, para a poda. Faça lança das vossas podadeiras, ou seja, se você não está colhendo, se você não está vivendo do fruto do seu trabalho, se as coisas não estão caminhando para a direção que você gostaria que caminhasse, entra em guerra, querido. Não se conforme, não vos conformeis, não aceite uma realidade que você não quer viver. Lute contra ela, se levante contra ela, declare, profetiza, muda essa realidade, faça do seu arado espada, faça da sua podadeira lança, pegue as suas armas e parte para cima, começa a declarar, começa a profetizar: minha vida vai mudar, esse ano ainda eu vou viver algo novo, vou viver algo diferente, eu vou colher os frutos daquilo que eu semeei. Eu não abro mão das promessas de Deus para minha vida, eu não abro mão daquilo que Deus estabeleceu. Eu não quero viver uma realidade diferente da realidade que Deus prometeu para mim. Eu vou entrar em guerra, eu vou entrar em jejum, eu vou entrar em oração, eu vou me ajoelhar, eu vou clamar, eu vou chorar, eu vou para o altar, mas eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou desanimar, eu não vou aceitar uma realidade diferente da realidade de Deus para minha vida. Quantos podem dizer amém por isso? E termina dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. Quantas vezes você se sente fraco, se sente impotente, se sente incapaz, e você quer desistir? Diga ao fraco, eu sou forte. Por mais que você se sinta fraco, você tem que declarar que é forte. Por mais que a sua realidade não é a que você gostaria de viver, você tem que declarar que você vai viver essa realidade. Diga ao fraco, eu sou forte. E para a gente fechar, Tiago 3,10 diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Você tem que decidir. Você quer viver uma vida de bênção ou de maldição? Não dá para ficar em dois caminhos. Você tem que escolher o caminho da fé. Ele pode ser um caminho difícil, mas ele é um caminho de recompensa. Ele é um caminho que vai te conduzir às promessas de Deus. Vale a pena. Não convém que de uma mesma boca proceda bênção e maldição. Quer mudar a sua vida? Começa mudando a sua fala. Começa mudando aquilo que sai da sua boca. Começa mudando aquilo que você declara. Porque hoje você está vivendo a vida que você declarou ontem. Se você quer viver uma vida diferente amanhã, mude o que você está declarando hoje. Porque as suas palavras, elas vão ganhar força, poder, e uma hora você vai viver aquilo que você está declarando. Em nome de Jesus, amém? Então se coloca de pé.